Meus amados, nós vamos estar dando continuidade de onde paramos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. Nós estamos falando sobre a fidelidade. Fidelidade do servo de Deus. Nós falamos sobre a fidelidade na família, primeiro a fidelidade na palavra, depois, na sequência, falamos sobre a fidelidade na casa de Deus, na obra de Deus, falamos sobre a fidelidade, aí sim, na família, falamos de pais, filhos, filhos para pais, esposo e esposa, e hoje estaremos falando quarto ponto, são 6, né? Hoje é o quarto, falando sobre a fidelidade nas finanças. São as 6 áreas onde existe o maior número de infidelidade. Essas são as 6 áreas, estatisticamente, onde existe o maior número de infidelidade. Então, hoje nós vamos tratar da infidelidade, é o quarto ponto, nas finanças, ok? Glória a Deus. Vamos ler, eu vou ler um verso, os irmãos estarão lendo outro verso, e assim sucessivamente. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Vamos juntos esse último? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Quantos carecem de oração? Pai bondoso, nós somos gratos ao Senhor em poder estar aqui. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pela Tua igreja. Continua conosco. Fala agora em nossos corações. Queremos ouvir Tua voz. Te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos. Podem tomar o seu assento. O primeiro argumento foi na primeira terça-feira, quando começamos, falamos da fidelidade condicionada e fidelidade incondicionada. Foi a primeira vez quando entramos nesse assunto, só relembrando, para quem não veio, fidelidade condicionada é aquela que está condicionada a alguma coisa. Eu sou fiel por causa disso, eu sou fiel porque espero isso, eu sou fiel porque acredito que eu vou receber isso, porque eu estou aguardando isso. Isso é fidelidade condicionada. A pessoa é fiel porque ela está condicionada a alguma coisa. E falamos sobre a fidelidade incondicional. O exemplo disso é a rainha Esté. Se eu morrer, morrerei. Vou falar com o rei. Não posso. Só posso me aproximar dele se eu for chamado. Mas eu preciso falar com ele. Era um caso de vida ou morte. Era uma nação que estava debaixo de uma situação do horrível Amã, terrível Amã, que queria destruir. E poderia sobrar também para ela. Então, quando uma vez convencida por seu tio Mardoqueu, ela então chama as suas servas para orar e jejuar por ela, porque ela iria falar com o rei, mesmo sem ser chamada por ele. E aí ela diz: se eu viver, viverei, se eu morrer, morrerei. É um exemplo de fidelidade incondicional, ou seja,
eu sirvo a Jesus, independente do que Ele vai fazer por mim, do que Ele pode fazer, do que Ele pode me dar ou deixar de dar. Eu sirvo a Jesus porque eu amo a Jesus. Amém? Então, e depois falamos sobre esses 6 pontos aqui da fidelidade, onde há as maiores infidelidades, né? As 6 áreas de uma infidelidade. Hoje, as finanças. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou empresário, não sou rico, não sou um crente rico, eu sou um crente pobre, como todos os irmãos, mas rico da graça de Deus. Sendo assim, eu vou me ater apenas às Escrituras, prometo não sair delas, porque se eu sair delas, eu vou perder a minha autoridade. Então, vou ficar apenas com o que a Escritura fala, e assim, a autoridade da palavra é quem vai resolver as questões. Amém? Se eu sair da palavra, eu perco a autoridade no assunto. Amém? Deus é a maior autoridade do assunto. Deus é a maior autoridade nesse assunto. E a sua palavra, ela tem a direção e o direcionamento para o seu povo dentro desse assunto. Amém? Então, olha só, esse assunto seria bem resumido. Mas como ele foi ficando lá para o quarto, e eu já tinha terminado o estudo, então eu acabei, aquele negócio, né? Acrescentando ele, fui acrescentando, e o final deu 3 páginas e mais um pouquinho. E não acabei. Então eu acho que, não sei se esse assunto vai terminar hoje, mas a gente vai. Olha como é que tem coisas sobre esse assunto na Bíblia, né? Vamos lá. Fidelidade através das finanças. Primeiro lugar, amados, nós temos um grande problema. Ontem eu falava isso com a minha esposa. Está ali, né? Nós precisamos aprender a planejar. Planeje suas despesas com muito cuidado. Esse é um grande desafio para os crentes. Os crentes aprendem a viver pela fé e vão fazendo as coisas e vão comprando pela fé e tal. E isso aí não é de Deus não, tá? Vamos aprender a planejar, amém? Lucas 14, 28, 30 vai tratar disso. Vamos junto? 1, 2, 3. Pois qual de vós, uma torre, as contas para ver se tem. Amém? O que é isso, amado? O que a palavra está ensinando? Você precisa planejar os seus gastos. E isso tem que ser constantemente. Dê atenção à sua finança. Constantemente. Dê atenção à sua finança. Provérbios 27, 23. Olha Salomão falando. Vamos dar uma lida? 1, 2, 3. Procura das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Ou seja, esteja atento, com atenção, às suas finanças, ok? Segundo, devolva o seu dízimo em dia. E entramos em dízimo. Tudo que você tem pertence a Deus, mas Ele está pedindo que você o devolva para o seu próprio bem-estar. Ele prometeu lhe abençoar e lhe disse para fazer prova dele. Malaquias 3:10, nós vamos trabalhar muito esse texto, mas não só esse texto. Antes de entrar nisso aqui, eu queria já falar algumas coisas. Primeiro, falar aos visitantes e aos novos convertidos. Deus tem um projeto, Deus é um Deus de projeto. Estou falando aos visitantes e aos novos convertidos. Deus é um Deus de projetos. Tudo que Deus faz, Ele tem um projeto. Tá? Quando Ele quis construir um templo, Ele deu um projeto para Davi. Quando Ele quis, para esse templo, promover a adoração, Ele deu um projeto de adoração e separou os levitas para cuidarem disso. E deu a estratégia de como seria para o rei. Quando ele disse que ia destruir a terra,
ele deu o projeto da arca para Noé. Quando o homem pecou contra Deus, ele nos deu o projeto de salvação. Assim é Deus. Deus é um Deus de projeto. E para o seu povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quanto na Velha Aliança como na Nova Aliança, Deus também deu ao seu povo um só projeto, o mesmo projeto, desde sempre. E esse projeto financeiro que Deus deu para o seu povo, tanto na Velha quanto na Nova Aliança, é um só, é o mesmo. Qual? Dízimos e ofertas. Amém? Então, você que está aqui, que ainda não é membro da igreja, ou que está nos visitando, nós não estamos tratando de um assunto que nós não conhecemos. Nós estamos tratando de um assunto e só relembrando aquilo que nós já sabemos e temos interesse de saber mais, porque como igreja do Senhor, entendemos que esse é o projeto financeiro de Deus para o seu povo desde sempre. Então, a gente sempre está trabalhando isso. Então, não se assuste desse assunto, porque esse assunto é um assunto corriqueiro e normal entre nós, né? E nós entendemos que ele precisa estar sempre sendo tratado, assunto de dízimo e de oferta, amém? E entendemos também que somos abençoados porque somos ofertantes na casa do Senhor, porque cremos na palavra de Deus e assim nós o fazemos. Amém, igreja? Então, é só para alertar aí os irmãos que nos visitam e os novos convertidos, que é bom que estão aqui também para aprender sobre esse assunto precioso. Então, para a gente tratar de dízimos, de finanças na igreja, a gente tem que falar de ofertas. Dízimo também é um tipo de oferta, então, oferta e dízimo. Hoje nós vamos tratar só de dízimo, né? Depois nós vamos tratar só das ofertas e aí terminamos esse assunto. Glória a Jesus. Nada justifica, amados irmãos, aliás, o dízimo primícias de tudo que Deus me dá é requerida por Deus como reconhecimento de toda a obra que Ele fez em nossas vidas. Deus requer o dízimo por toda a obra que Ele fez em nossas vidas. Um segundo ponto que eu não posso esquecer de falar para a igreja é, irmãos, quantos trouxeram a sua Bíblia? Levante-a, por favor. A sua Bíblia é composta de duas partes. Você lembra quais são as duas? Velho e Novo Testamento. Vou repetir. Velho e Novo Testamento. Toda ela é a palavra de Deus. Amém? Então, esse assunto está em toda a Bíblia. Porém, nós encontramos uma quantidade de textos sobre este assunto, mais particularmente no Velho Testamento. Principalmente a partir de Êxodo para frente. Tá? De Êxodo a Deuteronômio é onde encontramos maior número de textos sobre isso. Por quê? É onde Moisés vai estabelecer o dízimo como lei. Porém, nós precisamos entender, vamos falar disso, o dízimo é antes da lei. Tá? A oferta das primícias é antes da lei. Começa lá nos primórdios dias já, com Caim e Abel. Nós vamos ler também. Tá? Então, de Caim até Moisés, irmãos, há uma distância de milênios. Tá? De milênios de Caim a Abel. Então, o dízimo já era tratado lá de trás. Entregar a primícia de Deus já era algo lá de trás, antes de Moisés, portanto, antes da lei. Tá? A proposta antes de Moisés era uma, a proposta do dízimo em Moisés, colocando ele na lei, como lei para Israel, tá? É uma outra proposta. Em Cristo, no Novo Testamento, nós retornamos, estou só dando uma adiantada, retornamos a mesma proposta de Deus antes da lei. Tá? Lá com Caim e Abel, lá com Abraão e Melquisedeque. Retornamos em Cristo a mesma visão de Abraão, em especial de Abraão e Melquisedeque,
de Jacó, e nós vamos trabalhar isso, vamos ver isso. Por que eu estou falando logo isso já de hoje? Porque há uma semente maligna que roda por aí, principalmente na internet, e eu sei que tem sempre uns crentes que gostam de futucar a internet em busca de professores online, né? E aí acabam comendo erva daninha, que diz que dízimo é coisa do Velho Testamento, né? Em especial da lei. Então eu já estou logo dizendo que o dízimo ele é antes da lei, e a ideia de tirar da primícia, entregar os primeiros frutos a Deus, ela vem desde Caim e Abel, tá? Passando por Abraão, você sabe, passando por Jacó, os patriarcas, e milênios depois chegando a Moisés. Então o negócio vem muito antes da lei. Então dízimo não é atributos da lei. Na verdade, Moisés só impõe como lei para o povo no deserto, e a partir daí, né, com todo o povo no Velho Testamento. Mas em Cristo retornamos à proposta dos dízimos e das ofertas, segundo a proposta de Deus lá em Abraão, tá? Lá em Jacó e etc. Vamos para frente, depois você vai entender por que eu estou falando isso. Então, em primeiro lugar, é requerida por Deus como reconhecimento de toda a obra que Ele fez em nossas vidas. Nós vamos trabalhar muito o Velho Testamento, mas vamos trabalhar Novo também. Deuteronômios 26, 1 e 2. Deuteronômios 26, verso 1 e 2. Vamos dar uma lida? 1, 2, 3. Então, das primícias de todos os frutos do solo, que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Glória a Deus. Tem outro texto, mas eu vou avançar. Nada justifica tocar nos dízimos, nada justifica tocar nos dízimos, porque eles estão consagrados a Deus. Deuteronômios 26, verso 13 e 15. Vamos dar a lida? 1, 2, 3. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei, quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus. A tudo o que me ordenaste, tenho feito. Ou seja, os dízimos estão consagrados a Deus. Por isso eles não devem ser tocados. Mais à frente eu vou tocar nesse assunto de estar consagrado, tá? E nós vamos ver que a mesma palavra para consagrado ali é a mesma palavra de Isaías 6. Daqui a pouco a gente chega lá. Bênção sobre dizimistas e ofertantes. Você já entendeu que o dízimo é consagrado a Deus? Deus o tem como dele, que nada justifica tocar nele, porque ele não nos pertence, está consagrado a Deus. Pastor, mas eu não consagrei, você vai ver daqui a pouco. Você não precisa consagrar, Deus já o consagrou para si próprio. Vou repetir. Pastor, mas eu não consagrei meu dízimo ao Senhor, então eu não devo entregar. Não, você não precisa consagrar. Deus já o consagrou, já é dele, ele já determinou que é dele. Então nada justifica tocar nele, porque Deus já disse que é dele. Amém ou não amém? Bom, bênção sobre dizimistas e ofertantes. Amado, é uma bênção ser dizimista. Ser dizimista é uma bênção. Glória a Jesus.
Contribuir com o dízimo e ofertas é fartamente ensinado nas Escrituras. O dízimo é antes de Abraão, Gênesis 14, 20. Vamos ler? Gênesis 14, 20. 1, 2, 3. E bendito seja o Deus que me entregou os teus. E Abraão deu-lhe. Amém? Glória a Jesus. Bom, Abraão já falei, muito antes da lei. 28, 22, vamos ler? Olha Jacó, hein? 1, 2, 3. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o... Quem era Jacó? Era neto de Abraão. Veja, o ensino de Abraão passa para Isaac, e Isaac vai ensinar o seu filho, Jacó. Amém? E Jacó está entregando agora o dízimo de tudo ao Senhor, seguindo o exemplo do avô. Glória a Jesus. O dízimo é antes da lei. O dízimo também está na lei. Levítico 27 e 31. Vamos ler? Levítico, vamos lá, 1, 2, 3. Porém, sua dizimas, resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. Ué, o que isso está dizendo, amado? Eu peguei e usei o dízimo. O que a Bíblia está dizendo ali? Que eu tenho que acrescentar mais 1/5 daquele valor que eu retirei do dízimo, que é do Senhor. Isso significa que Deus está cobrando juro. É isso aí. E o juro é 1/5 do valor que você tirou. É o que está ali. Amém ou não amém? Passou então, eu não dou dízimo há um tempão. Rapaz, isso está ruim com Deus. É melhor conversar com Deus. Nos livros históricos também, olha só. Antes da lei, na lei. Nos livros históricos, Neemias 12, 44. Já saímos da lei, vamos para Neemias. Vamos lá, nos livros históricos. 1, 2, 3. Também se nomearam homens dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas 2 campos da cidade, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Olha só, Neemias volta do cativeiro, tá bom? Esses anos todos longe de casa, longe do templo, longe de tudo, tá bom? Mas esse povo entende que eles precisam dizimar e ofertar a casa do Senhor. Glória a Jesus. Então, os livros históricos também falam sobre dízimo. Nos livros poéticos, nós vamos também, eu citei só um, mas tem vários textos, principalmente em Provérbios, que trata sobre dízimos. Provérbios 3, verso 9 e 10. Vamos dar uma lida? 1, 2, 3. Honra com os teus e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus, e transbordarão de vinho os teus. Você crê nisso? Porque não sou eu que estou falando. Volta aí, amado 9. É Deus que está falando. Eu não quero que você se convença, você que ainda não é dizimista, ou você que está sem dizimar, eu não quero que você se convença porque eu estou falando. Não, eu não quero falar nada de mim. E tudo que eu falar, eu vou citar o texto. Eu vou falar uma coisa, você está texto, tá bom? Então, se a Bíblia não te convencer, é porque você não é um convertido. Pegou, hein? Mas essa é a verdade. Quem está aqui para ser enganado? Nem eu. Então eu vou falar a verdade. Vamos lá de novo ler esse texto, porque eu gosto dele. Eu acho interessante a gente absorver isso. 1, 2, 3. Honra com os teus. E se a promessa se encherão de vinho os teus lagares. Vinho na Bíblia fala de quê? Alegria. O que Deus está falando é que a sua vida vai ser cheia de alegria.
Sua casa vai ser cheia de alegria. Sua família vai ser cheia de alegria. A sua velhice vai ser cheia de alegria. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu vou me segurar para não começar a dar testemunho. Vou me segurar. Glória a Deus. Para a gente poder avançar o máximo que puder. Nos livros proféticos também trata dos dízimos, né? Aí nós temos aí, né, poderíamos citar Ageu, né? Poderíamos citar Sofonias, mas vamos ficar com Malaquias 3, do 8 ao 12, que é um texto muito comentado e falado. Vamos ler Malaquias. 1, 2, 3. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim, sim, toda esta nação, falando de Israel. Aí olha o conselho, 1, 2, 3, trazei a casa para que haja na minha casa. E depois, nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos e não derramares uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei, e ele não, os frutos da vossa, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é glorioso. Esse texto é maravilhoso. Deus está prometendo um monte de coisa aqui. Glória a Jesus. Mas também está nos trazendo alguns alertas. Amém? E a gente precisa ficar atento. Agora, meus amados irmãos, nós vamos falar muito de Malaquias. No texto, aliás, devolver o dízimo é doar ofertas. E doar ofertas não são questões financeiras, mas de fé e de espiritualidade. Vou repetir. A questão de dízimo, de oferta, não é simplesmente uma questão de fé, mas é mais do que fé, é uma questão de espiritualidade. Glória a Deus. Sempre que a pessoa ou a igreja experimenta um despertamento espiritual, os dízimos são devolvidos ao Senhor com alegria. E as ofertas doadas, na verdade essa palavra está errada, devolvidas, né? Ofertas, dízimo entregues, as ofertas doadas com generosidade. Irmãos, existem pessoas que ofertam e outras que dizimam, e quando fazem, às vezes fazem com tristeza. Eu lamento dizer, é pior do que se você não tivesse entregado. Não faça com tristeza, porque Deus não aceita. Faça com alegria. Faça reconhecendo o que Deus te deu. Glória a Deus. Faça com atitude de louvor e de adoração. Eu falo isso não para minha, não, longe disso, mas a minha maior, dentro do contexto espiritual da coisa, a minha maior, dentro de uma série de contextos aí de igreja e tal, uma das coisas que mais me traz alegria, são duas coisas que mais me traz alegria. Primeiro, quando um pecador se converte, eu insisto com o pecador. Glória a Jesus. Quando um pecador se converte, para mim é uma das maiores alegrias ver um pecador entregando a vida dele para Jesus. A minha segunda maior alegria, amada, isso é particular, mas eu quero compartilhar com você. A minha maior alegria é quando eu vou dizimar. Minha segunda maior alegria dentro do contexto espiritual de igreja é quando eu posso, quando tem a oportunidade, quando chega a hora, melhor dizendo, de eu entregar o meu dízimo. É uma alegria. Porque para mim, eu absolvi a ideia
de que eu estou participando do projeto financeiro de Deus para o seu povo. Isso para mim é uma alegria. Não é uma vaidade, é uma alegria. Glória a Deus. Nós precisamos ofertar com alegria e dizimar com alegria. A Bíblia, Paulo fala disso, que nós devemos ofertar com alegria ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos para frente? No texto mais conhecido sobre dízimo, em Malaquias 3, do 10 ao 12, temos 6 bênçãos para dizimistas e ofertantes. 6 bênçãos para dizimistas e ofertantes. Irmãos, aqui eu só vou trabalhar Malaquias, nesse momento aqui. Por isso foi tirada 6. Mas se eu for olhar os outros textos da Bíblia, tanto no Velho como no Novo, sobre esse assunto, amado, nós vamos ter muitas coisas para falar, muitas bênçãos para aumentar aqui, acrescentar essas 6. Essas 6 está só nesse texto de Malaquias. Mas como eu disse, se eu for buscar em toda a Bíblia, nós vamos poder acrescentar muitas outras bênçãos. Muitas outras bênçãos. Primeiro, Malaquias 3, texto que nós acabamos de ler. Janelas do céu serão abertas. E quem fala isso é o próprio Deus. Essa é, em Malaquias, nós temos a primeira e a única oportunidade que o crente tem de chegar para Deus e fazer prova de Deus. Em nenhum outro lugar na Bíblia é dado essa ousadia para o crente. Para ninguém Deus dá essa ousadia. O único momento na Bíblia em que Deus dá ousadia para você pedir ou reclamar alguma coisa dele é em relação à entrega do dízimo. Aí ele fala: e fazei prova de mim. Essa é a única vez que Deus dá essa liberdade para o filho dele, para um servo dele, mas tem que ser servo, amém? E tem que estar no propósito, na visão bíblica da coisa. É a única hora que Deus chega e diz: pode fazer prova de mim. Glória a Deus. E aí ele completa: se eu não vos abrir a janela do céu e enviar uma bênção sem medida sobre vós, toda boa dádiva, diz a Bíblia, vem do alto. Sabemos que as janelas são abertas por dentro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, diz Tiago 1,17. É o Senhor quem dá semente, segundo Paulo aos Coríntios, ao que semeia. Janelas abertas falam de bênçãos. E essas janelas se abrem e fecham por dentro. Quem vai abrir, quem vai fechar as janelas para a bênção descer é Deus. O texto está dizendo: se eu, o Senhor, eu não vos abrir, é Ele quem abre as janelas do céu. E qual é a chave, qual é o segredo? Aqui no texto para que Deus venha e abra a janela por dentro, glória a Deus, para enviar uma bênção sem medida. É a dízima, é a sua oferta, o seu dízimo com alegria, com prazer, dentro da visão de Deus, amém? Segundo tipo de bênção, amada, bênção com medida. Verso 10, a parte A, glória a Jesus. Verso 10, a parte: trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aí, parou. Bênção com medida, há bênçãos que podemos medir. A empresa, o emprego, o pão de cada dia, o remédio, o templo, instrumentos musicais, a escola, pão na minha casa, a gasolina, viagem, roupas. A lista se segue. Isso aí, amado, são bênçãos sem medida. Aí eu desafio ali você: faça a sua lista. Glória a Deus. Aqui eu já fiz a minha. Faça a sua lista. Você ficará surpreso. A lista é enorme. A lista é enorme. Irmãos, eu não falo do que eu não vivo, eu falo só o que eu vivo. Presta atenção. Ontem eu falei com a minha esposa, caminhando. Eu falei com ela: a gente precisa conversar e descobrir onde está
indo alguns, o dinheiro está dando uma sumida. E aí ela foi no franguinho tantas vezes, foi isso, foi aquilo, você mandou um dinheiro não sei para quem, ofertou não sei para quem, e fez isso, fez aquilo outro, lembra aquele negócio que você comprou? Eu falei, é verdade, tal, né? E foi assinalando, glória a Jesus. E aí no final eu falei, a gente precisa dar uma segurada, porque o dinheiro acabou. E eu tenho 2 contas para pagar. E o dinheiro acabou. A primeira conta que eu tinha que pagar seria amanhã. O dinheiro já chegou. E a segunda, que vence na segunda-feira, o dinheiro já está a metade, mais da metade. Então até segunda vai completar o resto. O que é isso? Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, enviar uma bênção tal, bênção sem medida. Segunda, bênçãos medida. Glória a Jesus. Aquelas que nós podemos contar, bênção com medida. Isso que eu estou dizendo é uma bênção com medida. Glória a Jesus. Aquela gasolina que você não tinha o dinheiro e de repente apareceu alguém, alguma situação, o dinheiro apareceu, o recurso apareceu. Aquele remédio que você não podia comprar, de repente o remédio apareceu. Aquele sapato que você gostaria de comprar e não tinha dinheiro para comprar, e quando você menos esperou, o sapato apareceu. O que é isso, irmãos? Bênçãos com medida. Glória a Jesus. Agora, bênçãos também, primeiro, janelas abertas, bênçãos com medida e bênçãos sem medidas. Versos 10, a parte C. Vamos lá? Glória a Jesus. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma bênção sobre vós, uma bênção tão grande, ou seja, bênção que não tem medida. Isso me emociona. Sempre colhemos mais do que plantamos. Exemplo, doamos uma oferta para missões. É bênção com medida. O impacto que essa oferta proporciona no mundo, na vida de pessoas e gerações, isso é sem medida. Vou te dar um exemplo. Irmãos, nós ofertamos com os missionários em Cuba. São $50. Chega na mão dele, porque os discípulos de Fidel comem $10 no caminho. Mas os impostos são cobrados, tira mais 10. Então chega na mão do missionário $30. Isso aí não tem como, né? Vai pelo caminho, só chega nele 30. Meus irmãos, prestem atenção, mas $30 na mão de um obreiro, lá em Cuba, ele faz uma maravilha, porque $30 na mão de um obreiro em Cuba é um salário de um alto oficial do governo. Entende? Então o obreiro em Cuba, com $30 na mão, ele faz muita coisa. Então o que os irmãos, a igreja em Cuba fez? Os irmãos em Cuba fizeram o seguinte: vamos então abençoar a igreja como um todo com esse dinheiro, porque são 700 missionários. Glória a Jesus. Só da Vem Brasil, a qual nós somos parceiros. Então, preste atenção de uma coisa. Sabe o que esses irmãos fizeram? Olha, eu tenho $30, mas você tem um terreno. Vamos juntar o meu terreno com o seu. E você? Você pode trabalhar na colheita, porque eu tenho que evangelizar. Então, o missionário sai para ganhar almas. E aqueles 2 irmãos trabalham, o outro dá o terreno e ajuda, e os missionários com os $30 compram as sementes. Bom, o que acontece, amados irmãos? Que o povo em Cuba está vivendo, amados irmãos, daquela cesta miserável que o governo dá para eles, que é um rolo de papel higiênico, uma latinha de óleo, 1 quilo de feijão e 2 quilos de arroz. Mais uma farinha, tá? E um negocinho assim. Os irmãos também recebem, só que tem um detalhe. Os irmãos da igreja em Cuba, oh glória a Jesus, uns estão plantando laranja, o outro estão plantando limão, o outro está plantando arroz, o outro está plantando feijão. Estou citando assim, eu não sei o que pode, uma coisa de clima lá. O outro está plantando milho,
O outro está plantando, amados, abacaxi. O outro está plantando banana, ninguém planta, que é banana da geral lá. Glória a Jesus. O que acontece, amados irmãos? O outro está plantando goiaba. Quando chega a hora da colheita, os irmãos vão para o culto e de repente aquele que plantou goiaba sai levando muita goiaba para a igreja. O outro que plantou milho está levando muito milho para a igreja. O outro que plantou laranja está levando muita laranja para a igreja. O outro que plantou limão está levando muito limão para a igreja. Glória a Jesus. O outro que plantou arroz, ou feijão, ou café, está levando isso para a igreja, amados irmãos. E o que está acontecendo? Os irmãos agora, na igreja, amado, glória a Jesus, lá fora da igreja tem miséria, mas dentro da igreja eles têm laranja, eles têm milho, eles têm banana, eles têm pó de café agora, oh glória, eles têm arroz, eles têm feijão, os irmãos estão, amado, oh glória a Deus, repartindo com eles, com aqueles $30, e sabe o que está acontecendo? O povo está querendo saber o que acontece, de onde esse pessoal está tirando esse monte de coisa, porque, amados irmãos, eu estava vendo o vídeo, que pena que eu vou conseguir esse vídeo de novo para passar aqui para os irmãos verem, a irmã está assim com o cesto de milho, que ela vai levando para casa, o cesto vai caindo, ela vai jogando assim, chorando e gritando, eu não podia comprar uma espiga, agora eu tenho um cesto, o outro com a goiaba, diz, eu nunca comi uma goiaba, porque é muito caro, não tem vender e a gente não tem como comprar, mas agora eu tenho um monte de goiaba, um monte de laranja, oh glória a Deus, o que é isso, amado? É bênção sem medida, a oferta veio, amado, você oferta aqui com oferta missionária, na OMF, aí é medida, bênção medida, oh glória, você tirou do seu dízimo, bênção medida, só que isso chega lá, amado, no campo missionário, como bênção sem medida, na vida daquele povo lá. Futuca esse irmão do lado aí, diga para ele, está entendendo o projeto de Deus? Fala para ele, acorda de uma vez por toda. Amém. Glória a Jesus. Bênção sem medida. Quarto, versículo 11. O devorador repreendido. O Senhor proíbe e impede a ação do devorador. Alguns dizem a crentes prósperos, não dizimistas. E há dizimistas que lutam com dificuldades financeiras. Sabemos que as bênçãos da obediência ao Senhor não se restringem a questões materiais. Guardem isso. Glória a Deus. Experimente essa liberdade, devolvendo o que pertence ao Senhor, dízimos e ofertas. Quinta bênção de ser dizimista, só nesse texto. Esterilidade vencida. Verso 11b. O Senhor diz que dizimistas e ofertantes serão frutíferos. Está ali no texto. Frutíferos. Quebrada a possibilidade de não haver fruto na vida do servo de Cristo. O primeiro fruto já se vê que é para vencer a avareza e contribuir com a alegria. Todo crente dizimista e ofertante pode também fazer uma lista de bons frutos que o Senhor tem derramado em sua vida. Nunca um irmão ou irmã dizimista será infrutífero. Nunca. Outro fruto, ele ou ela buscará a sabedoria do Senhor para administrar seus 90, e seus 90 frutificarão de maneira incomparável. Sexta bênção nesse texto, versículo 12. Vida abençoada e feliz. Vida abençoada e feliz. Haverá testemunho dos de fora por causa da grande alegria demonstrada por estes que honram o Senhor. Quando o povo é fiel, a igreja avança. Vou repetir. Quando o povo é fiel, a igreja avança. Glória a Deus. Missionários são enviados, poços são cavados para socorrer os mais necessitados. As crianças são cuidadas, adolescentes e jovens são edificados na fé.
Onde há um povo dizimista e ofertante, o testemunho da igreja brilha. O testemunho da igreja brilha. Irmãos, nós precisamos que o nosso testemunho brilhe. Eu falei com a missionária Marinalva, tesoureira da igreja, falei, Marinalva, nós temos, isso faz parte daquele salto que eu falei ano passado deste ano. Amados irmãos, o terreno está ali. O projeto já está na mão. Mas eu disse, nós precisamos construir aquele negócio. Vamos começar esse negócio em nome de Jesus. O mais rápido, estou só esperando o pedreiro dar o ar da graça. Glória a Jesus, que viajou. Mas acredito que já retornou. Glória a Deus. Mas também nós precisamos botar um ar-condicionado para essas crianças aqui em cima. E melhorar todas essas salas ali. Precisamos fazer um salão só para os jovens ali em cima. Amém, juventude? Vale um glória ou não vale um glória? E botar um ar-condicionado ali, bem forte ali, para deixar vocês no refrigério, amém? Mas para você alegrar o seu coração, nós não temos dinheiro, mas nós queremos colocar até o verão ar-condicionado aqui dentro da igreja. Mas se essas promessas só vão brilhar em nossa vida, se nós tomarmos a atitude de ser fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor, porque se todos fossem fiel, palavra da tesoureira, pastor, se todos na igreja fossem fiel, a gente não precisava fazer campanha, a gente não precisava de nada. Então eu estou te convocando a ser fiel para que as promessas de Deus brilhem, para que as pessoas passem lá fora, ou você chegue a algum lugar e as pessoas digam, puxa, lá na sua igreja, que bênção, é a igreja brilhando para a glória de Deus, é a igreja brilhando para a glória de Deus, glória a Jesus, onde há um povo dizimista e ofertante, o testemunho da igreja brilha, glória a Jesus. Duas coisas podem nos levar a não dizimar, a falta de fé e a avareza. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Se você tivesse alguma coisa para anotar ou para gravar na sua cabeça, para você não esquecer. Primeira coisa que pode me levar a não dizimar. O primeiro motivo se dá quando o cristão não crê na promessa dos dízimos, ou mesmo crendo, não confia em Deus a ponto de cumpri-la, pensando que irá lhe faltar se dizimar. Neste caso, passa a ser paradoxal, um crente incrédulo. Ele é crente, mas é incrédulo. Ele não crê. E eu conheço gente que é assim. Ele é crente, mas é um incrédulo. E sem fé, amado, é a Bíblia quem diz, é impossível agradar a Deus. O que acontece? Esse crente deixará de usufruir as promessas dos dízimos. Todas as promessas. Eu falei só 6 de Malaquias, mas tem dezenas que Deus tem, que diz respeito à fidelidade aos dízimos. Esse crente deixará de usufruir, porque ele é um crente incrédulo, ele não crê. O segundo motivo é pior. O motivo se dá, irmãos, isso aqui é sério, esse segundo motivo, anota aí. Se dá quando, mesmo tendo dinheiro para dizimar, o desejo de gastar com outras coisas, ou simplesmente o desejo de guardar o dinheiro, é superior à fé para contribuir. Neste caso, torna-se um crente preso pela avareza. Você pode repetir essa palavra comigo? 1, 2, 3. Avareza. Todos juntos? 1, 2, 3. Avareza. E o que é avareza na Bíblia? Está ali. Que é a idolatria. Avareza na Bíblia é idolatria. Colossenses 3, versículo 5.
Vamos juntos ler esse texto? 1, 2, 3. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição a desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Avareza na Bíblia é idolatria. A idolatria é abominação contra Deus, e assim como a avareza é obra da carne. Colossenses 3, 2, e depois vamos ler Gálatas 5, 20. Colossenses 3, 2. Vamos lá, 1, 2, 3. Pensai e não são da terra. Gálatas 5, 20. Feitiçaria, inimizades, por si, emulações, iras, pelejas e heresias. Amém? Convém lembrar que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Você está procurando ali a avareza ali, né? Mas é só uma questão de versão, tá? Se buscar aí, você vai achar a avareza em outras versões aí. Gálatas 5, 21. O que acontece? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais os que cometem tais coisas, o reino dos céus. Irmãos, se a avareza é idolatria, os idólatras herdam o reino dos céus? Sim ou não? Alguém tem dúvida? A idolatria herda o reino dos céus? Deus está dizendo que a avareza é como a idolatria. E Paulo coloca como pecado obras da carne. E quem pratica tais obras da carne, diz o texto, não herdarão o reino dos céus. Sendo assim, ficou estreito para quem não quer dizimar conscientemente. Sim ou não? Vamos ser sinceros, amado. A Bíblia está dizendo que se você sabe, você conhece e você retém o dízimo, porque você quer guardar, quer poupar o dízimo que está consagrado para Deus. Foi o Deus quem consagrou. Ou você quer usá-lo para comprar outras coisas. A Bíblia chama isso é avareza. E avareza na Bíblia é pecado, é como idolatria. E os idólatras, diz a Bíblia, que não herdarão o reino dos céus. Quando a turma pega esse texto aí e fala ladrão, ladrão, né, Malaquias, está meio descontextualizado. Que ali realmente Deus está falando para Israel. Agora, e quando trata do avarento? Que é um pecado de idolatria. E a Bíblia diz que tais não herdarão o reino dos céus. Então, não dizimar, vou repetir, sem medo de entristecer alguém. E se alguém se entristecer, fica triste com a palavra de Deus. Aliás, vai cometer mais um pecado. Se estava ruim, vai ficar pior ainda. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, está tocando nos dízimos, que é consagrado ao Senhor, se você está guardando o dízimo que é do Senhor, para poupar, vai poupar o que nasceu? Se você está usando o dízimo do Senhor para outras coisas,
A Bíblia lhe chama de avarento. E avarento, na Bíblia, é idolatria. Como vimos, idolatria, na Bíblia, o idólatra não herda o reino dos céus. Então a frase que eu não gostaria de dizer, mas eu acho que já está escrita aí na sua mente. Fica difícil do avarento entrar no céu. Fica difícil daquele, baseado nisso, daquele que não é dizimista conscientemente, entrar no céu. É a Bíblia quem está dizendo. Como nós vamos resolver essa questão? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder para nós mesmos. É tempo, amados irmãos, de nós entendermos que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Da mesma forma que ele agia no Velho Testamento, ele continua agindo no Novo Testamento. É uma pena que deixaram de avisar a Ananias e Safira que o mesmo Deus do Velho é o Deus do Novo, que ele é imutável, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Portanto, não adianta eu vir aqui passar a mão. E olha, eu não tô, nem falo, né? Não estou tratando, porque realmente já disse, a questão do ladrão ali, tá, você é ladrão, sai um pouco do contexto. Mas a avareza é pecado de idolatria. E o texto está dizendo que os avarentos, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. E eu não estou forçando em nada, nenhum versículo. Nenhum versículo está fora de contexto. Nenhum. Então nós precisamos entrar no eixo. Quem está fora do lugar, se coloque no lugar devido, porque Deus nos chamou para a salvação. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Pastor, eu vou administrar meu dízimo, vou entregar o que eu quiser, onde eu quiser, do jeito que eu vou mandar tudo para o campo missionário. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Pastor, eu vendi uma situação, vendi um carro, vendi um negócio. Eu não vou tirar o dízimo não, porque é muito dinheiro. Prepara para o vento. Se prepara para o vento, porque Deus não se deixa escarnecer. Vale um glória, crente? Eu estou achando que você não está aí hoje. Glória a Jesus. O povo não gosta de falar de dinheiro, meu Deus do céu. Vamos para lá. Vamos para frente. A natureza do dízimo e das ofertas. O dízimo foi criado como um sinal de um pacto de fidelidade entre Deus e o homem, através do qual a criatura ofereceria como sinal da bênção da prosperidade. Botei propriedade, é prosperidade. Aí nós temos Gênesis 4, 6, 2, 7. É o caso de Caim e Abel. Glória a Deus. Gênesis 14, 20. É o caso de Abraão. Gênesis 28, 22. É o caso de Jacó. Vejam, tudo isso antes da lei, milênios antes da lei, conforme eu falei. Então, amada, a natureza do dízimo e das ofertas foi criado como um sinal de um pacto de fidelidade
entre Deus e o homem, através do qual a criatura ofereceria como sinal da bênção de prosperidade, ou seja, Deus me prosperou, glória a Jesus, como sinal dessa prosperidade, dessa bênção que Deus me deu. Eu estou entregando o dízimo. Quando você vem aqui trazer o seu dízimo à casa do tesouro, é exatamente isso que nós precisamos ter em mente, não com tristeza e nem por obrigação, muito menos por religiosidade, mas com alegria e reconhecimento. Deus tem me abençoado e me feito prosperar. Ele tem me dado um emprego, tem me dado um salário, tem me dado roupa para vestir, calçado para calçar, oh glória, um salão para me fazer chapinha no meu cabelo, oh glória a Deus, tem me... Aleluia, glória a Deus. Então eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Tem me dado uma moto, tem me dado uma bicicleta, tem me dado sei lá o que. Deus tem me dado tanta coisa, tem me dado saúde. Então eu venho não por religiosidade, eu venho não por obrigação, eu venho, amado, não para agradar A, B. A minha fidelidade não é condicional, é incondicional. Eu estou aqui por causa do pacto que Deus fez comigo e eu com Ele. Então eu entrego, devolvo o que é de Deus, por causa desse pacto, por causa dessa aliança. E estou feliz por isso, em poder participar disso. Quantos estão entendendo? Diga glória. Então isso não tem nada a ver com lei, amado. Isso não tem nada a ver com Moisés. Isso tem a ver com a aliança de Deus, com o pacto de fidelidade entre Deus e você, entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. Glória a Deus. Posteriormente, a lei dada por intermédio de Moisés adotou o dízimo, tornando obrigatório. Deuteronômio 14, 22, está ali. Tornando obrigatório o dízimo. Posteriormente, a lei é dada por Moisés, chamando de ladrão o que não cumprisse com a obrigação. Malaquias 3:10. Era destinado à manutenção da tribo de Levi, que deveria dedicar-se totalmente a Deus. Números 18, 24. Ok? Então, posteriormente, Moisés, por intermédio de Moisés, ele adota o dízimo, tornando obrigatório. E aí, amado, por quê? Para abençoar, para cuidar, para tratar dos levitas que não tinham, da tribo de Levi que não tinha recebido herança de terra. E eles iam trabalhar para o Senhor. Então, amado, Moisés coloca como lei para cuidar desse povo, para cuidar dos levitas. Porém, o propósito antes do dízimo, antes de Moisés e depois de Moisés, depois da lei, a partir de Jesus, amados irmãos, é o mesmo, é o principal. A natureza dele é pacto de fidelidade entre Deus e o homem e seu povo. Amém? Então, na lei, se chamava de ladrão, porque eles roubavam, e aí o povo de Levi, os levitas, os sacerdotes, não tinham o que comer, abandonavam os ofícios, abandonavam a obra, abandonavam o templo do Senhor, né? Então foi colocado como lei. Mas a natureza do dízimo é uma aliança de fidelidade entre Deus e o homem. Mesmo sendo obrigatório, o dízimo continuou como um sinal de um pacto em que o homem entra com a sua gratidão e o Criador com a bênção material. Oh, glória a Deus! O homem entra com a gratidão e Deus entra com a bênção. Oh, glória a Deus! Oh, amado, é difícil isso, amado? Não, amado, não é difícil. O homem entra com a gratidão. Eu sou grato ao Senhor. E Deus entra com a bênção. Aleluia. Que Deus é esse, como diz o hino? Que Deus é esse? Você entra com a gratidão e Ele entra com a bênção. Oh, eu quero fazer parte dessa aliança. Oh, eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa aliança com Deus.
Glória a Jesus. Jesus adotou o dízimo enquanto esteve na terra e o ratificou, confirmou. Ele afirmou que devemos dar o dízimo. Devias, porém, fazer essas coisas. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42. Porém agora não mais damos o dízimo para os levitas da lei de Moisés. Voltamos a devolver o dízimo de Abraão por fé e não mais como imposto. Quem está entendendo, diga glória. Nós não entregamos, devolvemos o dízimo como na lei de Moisés, amado, por obrigação, não, mas nós entregamos, amado, como nos dias de Moisés, como nos dias de Abraão, amado, por uma aliança, é por amor, oh glória a Deus. O dízimo pertence ao Senhor e, portanto, é santo. Não se torna santo através de um voto ou ato de consagração. É simplesmente santo por sua natureza. Ele é santo por natureza. Ele pertence ao Senhor. Ninguém, a não ser Deus, tem o direito a ele. Ninguém pode consagrá-lo ao Senhor, porque não faz parte dos bens da pessoa. É santo, é santo ao Senhor, oh glória a Jesus. Kadosh a Yahvé. Kadosh Yahvé, ele é santo ao Senhor. Aleluia. Levítico 27, 30. Vamos ler. Glória a Jesus. 1, 2, 3. Também todas as dizimas do campo, do fruto das árvores, santas são ao Senhor. Amado, o dízimo é santo. Kadosh Yahvé. É a mesma palavra usada pelos serafins em Isaías 6, em volta do santo, no lugar santo, em volta do trono. Kadosh, Yahvé, Sabaoth, é a mesma palavra, amados irmãos. Kadosh, oh glória, é santo ao Senhor, santo Yahvé, é santo ao Senhor. Então não toca no que é santo. Porque você tocando no que é santo, você está profanando o que é santo, o que é de Deus. Glória a Deus. Mas por que é tão difícil entender isso? É tão difícil entender isso, primeiro, quando não se é convertido. Segundo, é tão difícil entender isso quando se é avarento. E aí, amado, precisa de libertação. Libertação. Tem pessoas que precisam de libertação financeira. É oração com imposição de mão. Esse demônio sair da mente do camarada. Glória a Deus. Amós disse que o dízimo perde o seu significado quando não acompanhado por uma experiência religiosa que produza um impacto maior no comportamento social da pessoa e preocupação com os outros. Uma vida religiosa formal e o legalismo roubam ao dízimo e o seu significado intrínseco. Amós 4:4. Amós 4:4 está dizendo, vamos lá ver, ler, eu vou depois traduzir isso aí. 1, 2, 3. Vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, de 3 em 3 dias. Segura esse texto ali. No Reino do Norte, havia 2 lugares de culto. Um era Betel, e o outro era Gilgal. O que Amós está fazendo? Amós está tão estarrecido com a idolatria do povo, com o pecado do povo, que ele diz assim, vem, continua vindo, continua trazendo os seus dízimos, continua trazendo as suas ofertas, continua trazendo os seus sacrifícios, traga mais, e traga mais. Ele está dizendo o seguinte, não adianta você ser religioso, achar que Deus não vai punir vocês pelo pecado de vocês, não adianta vocês trazerem aqui, vir aqui religiosamente trazer o vosso sacrifício, fazer o vosso culto, se vocês estão em pecado, mais em pecado vocês vão estar. Vocês estão pecando mais ainda contra Deus. Amado, quando eu venho ofertar ou dizimar, e que eu já falei isso, e a inclinação do coração não é a correta, eu estou, ao invés de estar fazendo bem a mim, eu estou fazendo mal a mim. É por isso que a Amós está dizendo, vem, traga mais, oferte mais, traga mais seu sacrifício, venha mais. Glória a Jesus. Como é que você vem chegando? Como é que você está tratando o seu?
dízimo e as suas ofertas. Como está sendo tratado esse assunto por mim e por você? Como nós tratamos desse assunto, amado? Pastor, eu não penso assim. Lamento, mas é assim que Deus pensa. Pastor, eu não acho nada, eu acho o que a Bíblia diz. Então não me interessa o que alguém vai achar, porque o que me interessa é o que a Bíblia está dizendo. Então os achômetros perdeu a razão. Glória a Deus. Não adianta eu vir dizimar, ofertar, para o outro ver, isso é fidelidade condicionada. Estou fazendo para o outro ver. Não adianta eu vir ofertar ou dizimar, amados irmãos, só para cumprir um protocolo, eu estou pecando. Precisa ter a inclinação certa. A minha fidelidade a Deus é uma demonstração de gratidão por tudo que Ele tem feito por minha vida e continuará fazendo. E eu não sou fiel simplesmente porque quero ser fiel. Eu tenho que ser fiel, porque isso aqui não me pertence. Isso aqui pertence ao Senhor. É santo ao Senhor. É santo ao Senhor. É santo, é do Senhor. Glórias a Jesus. Dízimo é uma celebração da nossa redenção. Malaquias 3, 8 e 9. Aqui em Malaquias, Deus está reivindicando o que é dele. O dízimo sempre foi um ato de celebração em meio ao culto ao Senhor. Da mesma forma, há um culto que é expresso não por meio de palavras, mas também por nossas atitudes em relação às nossas finanças. Assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele também redimiu os nossos bens. Você não entendeu. Quando Deus redimiu você, quando Deus salvou você, Ele também redimiu os seus bens. Você é dele, e tudo que você tem é dele. É isso. Você é dele, e tudo que você tem é dele. Glória a Deus. Apenas somos mordomos para administrar aquilo que Deus me deu, o que Deus nos deu, o que Deus tem dado para nós. Glória a Jesus. Da mesma forma, há um culto que é expresso não só por meio de palavras, mas também por nossa atitude em relação às nossas finanças. Assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele também redimiu nossos bens. Logo, da mesma forma como o bom uso do corpo em santidade glorifica a Deus, assim também o bom uso dos nossos recursos financeiros, que são de Deus, o glorifica. 1 Coríntios 6, verso 18. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos correr. O dízimo é um ato de reverência a Cristo. Eu estou terminando. Hebreus 7, 4, 10. A passagem de Hebreus 7 apresenta o sacerdote Melquisedeque como uma figura de Cristo, revelada no Antigo Testamento. Segundo a lei de Moisés, os sacerdotes da tribo de Levi deveriam receber os dízimos. Mas antes da própria lei, Abraão, que era o bisavô de Levi, deu o dízimo a Melquisedeque, que simbolizava Jesus. Quando Abraão tomou essa atitude, ele fez de coração aberto e iniciativa própria. Isso sinalizou profeticamente que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da lei de Moisés. Se Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era um símbolo de Jesus, que era uma figura de Jesus, como eu vou tocar naquilo que ele disse que é santo e não vou entregar a Cristo? Através dos dízimos, a igreja pode atender as nações com a pregação do Evangelho. A igreja é um instrumento de Deus para levar o Evangelho da salvação ao mundo. Contribuir para a manutenção da igreja é contribuir para a salvação de mais pessoas. A ajuda financeira também é importante para que a igreja possa investir no cuidado e no amadurecimento daqueles que já são salvos. 2 Coríntios 9, 12 ao 13. Para terminar, dizimar e ofertar nunca foi um problema para a igreja primitiva. Nunca foi um problema para a igreja primitiva. A generosidade é um sinal de gratidão e de confiança em Deus. Os primeiros discípulos davam muito mais do que o dízimo. Atos 4, 35 ou 32. Vamos ler? Glória a Jesus.
O dízimo é tratado em detalhes em todo o Velho Testamento, tratado no Novo, mas não com tantos detalhes quanto o Velho. Sabe por quê? Porque esse nunca foi um problema da igreja primitiva. Os apóstolos sempre gastaram tempo em tratar de problemas que existiam. Como não trataram tão minuciosamente como no Velho? Porque esse não era um problema da igreja primitiva, porque a igreja primitiva entendia isso e dava muito mais do que o dízimo. Vamos ler 32 ao 35, vamos lá, 1, 2, 3, já concluímos agora. E a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo que cada um tinha. Por isso não se trabalha tanto esse assunto no Novo quanto no Velho. Meus amados irmãos, eu pensei que não ia dar para terminar, mas nós terminamos. É um tema para refletir. No momento onde as pessoas estão, e o diabo, trabalhando contra esse assunto, na TV, nas redes sociais, nos rádios, e etc. Infelizmente, muitos crentes vão dando ouvido a esse tipo de conversa alheia e de ensinos paralelos. E talvez alguns aqui, talvez não, até pense alguma coisa parecida com o que é ensinado aí. Mas você tem a mente de Cristo. E você entendeu, pelo menos espero, o que é dizimar. É muito mais do que trazer um envelope aqui, com 10% do seu salário. É uma demonstração de aliança. Eu tenho uma aliança. E você viu, com gravidade, Deus vê essa questão de reter o que é dele. E você entendeu que dentro da perspectiva de Moisés, para os que estavam debaixo da lei, segundo Malaquias, era um ladrão. Nós não entendemos assim. Mas não dá para fugir do pecado de avareza, que é a idolatria. E eles não herdarão o reino dos céus. Eu sugiro, em nome de Jesus, se alguém aqui tem falhado sobre este assunto, nós estamos falando de seis coisas que mais os crentes são infiéis. E os dízimos são um deles. Se você tem falhado nisso, coloque essa questão diante de Deus. Peça perdão a Deus. E não coloque mais a mão naquilo que é consagrado ao Senhor. Volto a dizer, não sou eu que consagro, não é você. Deus já consagrou para Ele. Eu só tenho que trazer, não por religiosidade, não por uma fidelidade condicionada, mas por amor e com alegria, por tudo que Ele tem feito em minha vida, em minha casa e minha família. E pelo fato de eu poder ser participante desse projeto glorioso de Deus, para a vida do seu povo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você tem um glória? Vamos ficar de pé?